Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 4 de arte. Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar da arte na antiguidade. A antiguidade, o período da antiguidade, eu também separei em duas aulas, para ele não ficar tão extenso numa só, porque é muita informação. Então aqui eu vou fazer uma introdução à Mesopotâmia, que representa aí o período da antiguidade, tá? Como objetivos, temos dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. Pesquisar e analisar os diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, a antiguidade, ela é caracterizada, então, pela invenção da escrita, né? A partir dessa invenção da escrita que começa o período da antiguidade e vai até, então, as primeiras expressões de arte cristã. Nesse período da invenção da escrita, a escrita era feita, então, nessas placas de barro, né? De argila, com a escrita cuneiforme, que era realizada com uma cunha. Pelo formato até das escritas, desses símbolos, né, nós vemos que são bem retas, né, essas formas, então, porque era utilizada essa cunha para a escrita. Ela era realmente marcada nessa superfície. Então, essa escrita cuneiforme, ela se baseava, então, nesse uso desse instrumento chamado cunha, para inserir essas marcas nessas placas de argila, tá? Depois, então, essa placa era queimada no forno para garantir sua durabilidade, para ela não ficar tão sensível, né? É quase o processo da cerâmica, né? Que se molda, então tem essa ida ao forno, então, para criar essa resistência. Essa escrita, ela foi criada, então, para registrar transações comerciais, leis, registrar vocabulários, cobranças de impostos, então era algo bem documental, né? Se a gente pensar pelo tamanho, né? Então não viriam a ser livros como nós temos hoje, mas as placas então tratavam dessas cobranças de impostos, né? Dessas partes mais burocráticas, então que se precisava ter um registro, né? Que só a palavra então não era o suficiente e com a invenção então da escrita pôde-se tanto registrar esses momentos quanto deixar a história registrada, né? Porque o que nós vínhamos, né, antes, no período da pré-história, tendo registros apenas por meio das cavernas, das pinturas rupestres e estátuas, agora a gente tem então essa escrita para auxiliar nesse processo, então até de registro histórico também. A arte na antiguidade, ela começou então na Mesopotâmia, porque nela surgiram as primeiras civilizações, séculos antes de Cristo. A Mesopotâmia, ela não era um país, mas uma área geográfica, tá? Que recebia então cultura, conhecimento e arte, costumes de diferentes povos, como os sumérios, os assírios e os babilônios, tá? E os persas também, que foram então, que formam cidades em impérios. Então, a Mesopotâmia é essa região que abriga todos esses povos e que vão contribuir, então, para a evolução desse local e também para a produção artística desse local. Aqui nós temos, então, a localização da Mesopotâmia, né? A própria palavra, ela tem uma origem grega que significa terra entre rios. E realmente, se a gente observa, né, essa imagem, ela está entre rios, sim. Ela se localiza entre o rio Tigre e Eufrates. E a Mesopotâmia, ela corresponde, então, à região que é o atual Iraque. Na arte mesopotâmica, ela é uma arte muito decorativa, tem mais cunho ornamental, tá? E nesse período, então, as mais desenvolvidas foram muito grandiosas, esculturas, a pintura também tinham finalidades decorativas. Aqui ao lado nós temos uma imagem de um mosaico de Leão da Babilônia. É um fragmento do portão de Istar, em Istambul, na Turquia. Então, como é um fragmento do portão,
tem esse cunho decorativo, né, ornamental ali, para representação. Esse mosaico, então, ele traz também um relevo por ser utilizado o mosaico, né? Observem que a representação, o leão está muito bem representado, sendo utilizado um mosaico para essa montagem e considerando também que é muito antigo. Então, todo esse espaço, né, tanto nas construções, por exemplo, aqui, né, nesse fragmento ali do portão, tem esse cunho decorativo, né, da região. Na pintura foram feitos aí grandes murais, né, artigos utilitários do dia a dia, adornos também foram desenvolvidos então pelos mesopotâmicos e onde aplicou-se a pintura, tá? Muitas dessas pinturas eram produzidas para adornar os templos, os palácios, né, como é o caso dos murais. Então essas pinturas, né, nas paredes ali dos templos, né, formando esses murais, esses adornos, a decoração de artigos do dia a dia tinha esse intuito decorativo, como a gente já falou, como eu já falei, e está presente em tudo, né, nas paredes como os murais, nos utensílios, na cerâmica, em tudo. Eles utilizavam diversas cores, mas tinha uma maior incidência de preto, branco, vermelho e amarelo. Até por uma questão de mais fácil acesso, né, a esses pigmentos. Os mosaicos também eram muito utilizados para retratar, sobretudo, cenas bem do cotidiano, também cenas de guerra, rituais, cerimônias, né, deuses e também a própria história do povo. Então, mesmo com a invenção da escrita, muito do que conta o dia a dia ainda é representado na pintura, na arte, né, uma grande importância, porque a parte da escrita, ela fica mais restrita, então, essa parte documental, né, de registros, mas aquele dia a dia, então, essa maneira de retratar o cotidiano do período, né, desse povo mesopotâmico, ainda permanece muito presente na arte, né, principalmente na pintura. A arquitetura, ela é bem curiosa, né? A arquitetura ali mesopotâmica, ela tem muito esse formato quase que lembra uma pirâmide, né? Que se chamam zigurates. Esses zigurates, ele tem o significado de subir ao céu. E realmente parece, né? Essa escadaria imensa que parece um destino é o céu. Esses zigurates, eles são tão antigos quanto as pirâmides, mas eles têm, apesar dessa semelhança, eles têm uma finalidade bem diferente. Esses zigurates, eles não possuem câmaras internas como as pirâmides, né, locais, labirintos e tudo mais. E esses zigurates, eles tinham um destino mais a moradia dos deuses. Então, ele tinha esse significado de morada dos deuses, tá? Com esse formato que lembra ali o início de uma pirâmide, né? Um bloco bem concreto, bem firme realmente e grande, tá? Este é o zigurate de Ur, na província ali de Qar, no Iraque, né? No atual Iraque. Opa. Falando, né, dessa diferença do zigurate com a pirâmide então ela já tinha essa estrutura mais complexa, né, essa estrutura interior mais complexa e tinha um destino mortuário, né, as pirâmides do Egito. Então esse zigurate lembra de certa forma, mas tem aí um significado, uma utilização bem diferente. As construções, né, essa arquitetura, ela foi marcada por uma grandiosidade, nas quais inclui, então, arcos, pinturas murais, né, nessas paredes dos templos e palácios, esculturas e decorações em baixo relevo também, principalmente nesses templos e palácios. Então, o relevo era muito utilizado para deixar esse registro nessas paredes. Os principais materiais, então, usados para erguer essas construções eram argila e tijolos queimados e cozidos ao sol, então deixavam um material bem resistente. Como principal exemplo, então, é o zigurate de Ur, que a gente viu na imagem anterior, que é um templo, então, criado pelos sumérios para a adoração dos deuses. Então, como a Mesopotâmia é aquela região que abrange vários povos, os sumérios estão localizados ali e são, então, responsáveis por esse tipo de construção, então, de zigurates.
A escultura, nesse período, ela é muito utilizada em baixo relevo, então, né, como já falei, e elas tinham o objetivo também de ornamentar grandes espaços arquitetônicos, né? Elas são parecidas com a pintura, né? Elas seguem esses padrões, então, naturalistas ou mais realistas, né, das formas, e tinham também como uma principal característica a ausência de movimento, né? Ele parece, sim, é uma estátua rígida, né? Muito estática, é uma postura muito fixa. Nesse exemplo que eu trouxe em particular, é a Rainha da Noite, uma antiga deusa da Mesopotâmia. É curioso sobre esse relevo, né? Se a gente perceber os elementos mais detalhados desse relevo, né? Essa mulher, então, ela é reconhecida como uma deusa. Ela está usando um cocar de uma divindade com chifres. Então, esse entorno do que seria, né, ali da cabeça, né, e do cabelo dela representam chifres, dando essa ideia, então, de uma deusa, né, de uma divindade, e segura um símbolo sagrado, que é o bastão e o anel. Então, a gente percebe bem nítido, então, nas mãos dela, segurando esse símbolo. Também a gente percebe asas, né, representando uma mulher alada, e visivelmente também os pés, né, se transformam em garras. E parece que essas garras estão então segurando, né, agarrando esses leões que estão deitados abaixo. Ao lado dela nós vemos também representações de corujas, mas notem que né, parecem ter pernas até. Então há um simbolismo muito grande em cima dessas representações. Nós vemos a mulher em si muito proporcional à figura humana, então busca esse realismo, mas também muito simbólico, né? Com muita crença envolvida nessa representação. E não só este relevo, né? Mas toda a região que foi ornamentada, então, nesse período, tem muito essa característica de trazer essas crenças e esse simbolismo tão grande nesses relevos, pinturas e na própria arquitetura. Muito bem, esse foi então um pouco sobre a antiguidade, a arte, né, da Mesopotâmia. Na próxima aula nós continuamos aí especificando um pouco cada povo que constitui aí a Mesopotâmia. Um abraço e até mais!